Momento da Palavra, com o pastor Ruimar Fonseca. E hoje pela manhã eu quero refletir com vocês sobre este tema, abençoados para abençoar. 1 João capítulo 4, versículo 16 e versículo 19, a mídia me ajude por favor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16 e 19, a palavra do Senhor nos diz assim, 1 João, capítulo 4, 16 e 19. O texto diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Completem a última frase, por favor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De novo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Recapitulando tudo que você ouviu nessas ministrações, para que você nunca se esqueça disso, a bênção plena de Deus sobre nossas vidas está sobre duas pernas. Ninguém anda só com uma perna, você precisa de duas pernas para andar. E onde está baseado a bênção de Deus sobre nossas vidas? Primeiro, sobre a fidelidade a Deus. Ser fiel. Como eu sei, pastor, se eu estou sendo fiel? Eu estou sendo fiel na medida que eu entrego aquilo que pertence a Deus. O meu dízimo, a minha oferta. Não adianta, queridos, eu dizer que sou fiel da boca para fora. Ah, eu sou fiel. Mas quando eu vou olhar o meu orçamento, no meu orçamento tem tudo, menos o reino de Deus, menos a obra de Deus. Então a primeira perna é a fidelidade. A segunda é sabedoria. Administrar tudo que possuo para Deus. Então eu preciso ser fiel, mas eu preciso também saber administrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Quantos me entendem, digam amém. Quantos me entendem, digam amém. Primeiro, fidelidade, depois sabedoria. Repita comigo, fidelidade, sabedoria. Damos a Deus e cuidamos para Deus, porque tudo pertence a Ele, e Ele nos amou primeiro. Então, Deus nos amou em primeiro lugar. Deus te amou em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos para Deus é pouco. Sim ou não? Sim ou não? Quantos estão comigo aqui, digam amém. Tudo que você fizer para Deus não significa nada, absolutamente nada. Porque Deus fez tudo por nós e Deus faz tudo por nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele deu a sua vida na cruz para nos resgatar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar. Então eu vou fazer uma pergunta a você. O que você faria para Deus que pode se equiparar àquilo que Ele fez por você? Nada. Eu acho muito interessante, irmãos, aqui não tem. Vou repetir, aqui não tem. Vou repetir, aqui não tem. Mas tem muitas pessoas que criticam quem oferta, quem contribui na igreja, dizendo assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento,
Isso não é mais para hoje. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Os primeiros cristãos, eles não doavam só 10%, não. Os primeiros cristãos não doavam apenas uma oferta, não. Eles deram a sua vida pela causa do Evangelho. Eu vou repetir. Se nós estamos aqui esta manhã, se você está aqui ouvindo um pregador, e se eu estou pregando aqui, é porque pessoas deram suas vidas por esta causa. Tudo que você fizer pela obra de Deus e eu fizer para a obra de Deus, nós não estamos fazendo absolutamente nada em relação àquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Quantos me entendem, digam amém. Quando eu estudei no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá em Pindamonhangaba, tinha um missionário americano chamado Orlando Boyer, daquela enciclopédia Boyer. E esse homem tinha uma experiência muito dolorida. Quando ele era missionário no Nordeste, o seu filho adolescente faleceu. E ele foi proibido de sepultar o seu filho no cemitério da cidade. Porque naquela época, os cemitérios eles eram administrados pela Cúria Romana. Vejam bem, o preço que alguém pagou para o Evangelho chegar até aqui. Por isso, queridos, tudo que nós fizermos por Evangelho, para Deus, para a obra de Deus, nós estamos fazendo muito pouco, porque Deus fez tudo por nós. Tudo pertence a Ele. A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. Repita comigo, diga tudo. Diga forte, tudo pertence a Deus. Nesta manhã, nesses minutos que temos, eu quero refletir com você sobre o tema prosperando para abençoar. O Salmo 67, verso 1 e 2, se a mídia puder me ajudar, Salmo 67, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejamos conhecidos na terra e os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Na África, uma vez um missionário estava com muita pressa para pregar um trem. E naquela correria, tinha um menino deficiente auditivo, com uma mesinha e algumas maçãs, vendendo aquelas maçãs. E aquele missionário, na corrida para pegar aquele trem, derrubou aquela mesa e as maçãs se espalharam no chão. Ele entrou no vagão do trem e foi embora. Lá na frente o Espírito Santo falou ao coração dele, volte lá, recolha aquelas maçãs e abençoe aquele menino. Ele desceu na próxima estação, voltou, olhou de longe, o menino estava cabisbaixo, as maçãs jogadas no chão, e a multidão indo e voltando, e ninguém observava a dor do menino. Ele pegou, recolheu as maçãs, era um missionário americano, tirou $100, colocou na mão do menino. Quando ele ia embora, o menino puxou a roupa dele e disse, eu posso fazer uma pergunta? Aí o missionário disse, sim, pode fazer. O menino disse, por acaso o Senhor é Jesus? O momento que você mais se parece com Deus, grave isso. O momento que você mais se parece com Deus é o momento que você estende a mão para doar. Eu fiquei muito feliz ontem. Infelizmente, eu fiquei feliz por um lado, triste pelo outro. Pastor é assim, irmão. Não é, pastor Luiz Carlos? É sempre um misto de felicidade e tristeza. Fiquei feliz pelo que Deus fez. Fiquei triste porque alguns poderiam estar aqui e não vieram. E eu fiquei muito feliz da equipe, o pastor que nos treinou aqui, dividiu os irmãos em equipe de 4. Eu fiquei muito feliz com a equipe do pastor Silas.
porque tinha uma pessoa da saúde ali, e eles estavam ali, um homem com uma ferida na perna, e eles tratando daquela ferida. Esse é o papel da igreja, queridos. Nós não podemos viver um evangelho hipócrita, não. Nós não podemos dizer para as pessoas, Jesus ama você, e despedi-las de estômago vazio. Isso não é evangelho. Porque o momento que você mais se parece com Deus é o momento que você estende a mão e abençoa alguém. A Bíblia diz um versículo bem conhecido, que é o texto áureo do Evangelho, porque Deus tanto amou o mundo. Amém? Amém. Agora olhe para cá. Imagine se Deus olhasse para nós e ficasse repetindo assim: eu amo tanto. Ah, mas eu amo muito. Olha, eu amo tanto Gilvar, eu amo tanto Hermes, eu amo tanto o mundo, tanto. Se Deus ficasse só no discurso, irmãos, se Deus olhasse para nós e ficasse só na teoria, eu amo o mundo, eu amo o mundo. Se Deus ficasse apenas na teoria, nada teria acontecido. Mas o versículo complementa dizendo: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus nos deu o melhor. E eu vou repetir: Deus nos deu o melhor. Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós. Porque todas as vezes que você semeia na vida de alguém, você está se tornando parecido com Deus. Está no meu coração que essa igreja seja conhecida como a igreja que ama. Vou te dar mais uma chance. Está no meu coração que essa igreja seja conhecida como a igreja que ama. Nós temos que fazer algo por essa cidade, queridos. Nós temos que transformar essa comunidade. Nós não podemos ficar dentro de 4 paredes enquanto pessoas estão caminhando para a morte. Nós não podemos cruzar os braços enquanto as pessoas estão se perdendo, as famílias sendo dilaceradas. Não! Nós temos que tomar uma posição como igreja, e aquele que ama doa, aquele que ama se entrega, aquele que ama cuida, aquele que ama investe, aquele que ama semeia. O amor te leva a estender a mão para aqueles que sofrem. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Deus quer que você seja fiel. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:2, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nenhuma fidelidade se sustenta com a infidelidade na entrega da parte de Deus e a falta de sabedoria para com a parte que administramos. Olhe para cá, preste atenção. Se você é fiel só numa parte, ah, pastor, eu já sou fiel porque eu sou dizimista. Eu já sou fiel porque eu sou ofertante, eu colaboro com missões. Mas e a outra parte? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você administra a sua vida financeira? Como você administra os seus recursos? Você compra por impulso? Você se endivida? Você está querendo viver um padrão de vida que não é seu? Você ganha R$2.000, por exemplo, e quer viver como se ganhasse 4.000? Quem não administra bem aquilo que Deus nos dá, não está sendo fiel. Isso é muito pouco pregado na igreja. Isso é muito pouco ensinado. Geralmente nós ensinamos só um lado da moeda. Você tem que ser fiel, você tem que ser dizimista, você tem que ser semeador. Mas nós nos esquecemos do outro lado, que é a fidelidade em administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos.
Deixa eu fazer uma pergunta, não levante a mão. Não levante a mão. Quantos aqui têm um orçamento mensal? Quantos aqui sabem para onde vai o seu dinheiro? Você sabe quanto você gasta com gasolina? Com supermercado? Você tem uma planilha, você tem uma tabela, uma agenda, onde você coloca os seus compromissos financeiros. Uma dica para os pais aqui: inclua os filhos nisso, desde pequeno. Ensina o seu filho para onde vai o dinheiro. Muitas vezes o filho não valoriza o dinheiro dos pais, porque os pais, é só uma criança, não deve participar. Não, a família tem que participar do orçamento. Irmão, orçamento é algo sagrado. Se você não tem, aprenda e faça. Porque se você não tem um orçamento, você não vai mandar no seu dinheiro. O dinheiro é um bom empregado, mas um péssimo patrão. Se você não mandar no dinheiro, o dinheiro vai mandar em você. Se você não determinar para onde o seu dinheiro vai, você vai perder o controle das suas finanças. E eu fico muito triste, queridos. Aqui não tem? Aqui não tem. Aqui não tem. Mas eu fico muito triste quando cristãos dão mau testemunho nessa área. Mau testemunho de não pagar as dívidas, os compromissos. Mau testemunho de não saber lidar com o seu dinheiro, com os seus recursos. Não pensar no futuro, na aposentadoria, no amanhã. Não ter uma reserva para um momento de necessidade, gastar tudo que ganha. Queridos, nós temos que ter essa sabedoria, porque, preste bem atenção aqui, por favor, fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com fé. Vou repetir, olhe para cá, preste atenção. Fidelidade não tem a ver com quantidade. Ah, pastor, eu não ganho muito. Interessante que tem muitas coisas que eu e a Simone erramos com o Rui Marcos, mas uma coisa nós acertamos. Quando eu dava mesada para o Rui Marcos, eu não lembro, suponhamos que seja, ele era bem pequenininho, suponhamos que seja R$20. Ele tinha 2, 3 anos, aí a gente dava uma mesada, eu perguntava para ele, quanto que é o dízimo? Aí o Rui Marcos fazia as contas dele, ele ia lá no pastor Arlindo, tinha vezes que o pastor Arlindo dava risada, que ele chegava lá e R$2 de dízimo. Ensina a criança, no menino, no caminho que ele deve andar. Não é quantidade, irmão. Ah, pastor, eu não ganho R$40 mil por mês, igual ganha pastor Jeremias, né, pastor Jeremias? É profecia, viu? Receba. É você mesmo, receba. Eu não ganho, pastor, R$1 milhão por dia, igual ganha o Neymar. Eu ganho só quinhentão, eu ganho só o bolsa não sei o que aí. Irmão, fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com fé. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. A Bíblia diz isso. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pastor americano chamado Robert Morris tem uma frase que é muito impactante, presta atenção. Ele diz assim: Deus, preste atenção, é para você, Deus fará os recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode fazê-los passar através de você. Vou repetir. Deus fará os recursos chegarem até você, se você souber que Ele pode fazê-los passar através de você. Deus vai trazer riquezas nas suas mãos. Amém? Só o pastor Silas quer ficar rico, o resto não quer. Eu e o Silas, Deus vai trazer riquezas para as suas mãos.
se Ele souber que através de você, esses recursos podem alcançar outras pessoas. Tem um pastor chamado Rick Warren, e ele me inspira muito. Rick Warren, quando casou, ele fez um voto, ele e a esposa. O voto de Rick Warren foi o seguinte: a cada ano a gente aumenta 1% o nosso dízimo. Primeiro ano de casado, eles passaram a aumentar 1%, segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7, e foram aumentando, cada ano, eles aumentavam em 1%. Deus abençoou o pastor Rick Warren, e ele escreveu um livro que é o livro mais vendido, um dos mais vendidos depois da Bíblia, que é o livro que nós já fizemos uma campanha aqui, Para que estou na terra? Uma vida com propósito. Este livro vendeu milhões de cópias, e o pastor Rick Warren inverteu a matemática. Ele passou a viver com 10% do que ele ganha e doar 90% para a causa de Deus. Sabe por quê? Com Deus você nunca perde. Com Deus você sempre ganha. Repita comigo, diga: com Deus. Diga mais forte: com Deus eu nunca perco. Com Deus eu sempre ganho. Você foi abençoado para abençoar. Aceite o desafio de levar a sério o assunto de finanças e administração. Isso vai mudar sua vida para sempre. Talvez você diga assim: pastor, esse não é um assunto espiritual. Se é um assunto material, um assunto secular. Não, você está enganado. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Eu vou dizer de novo: Jesus, o nosso Senhor, falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Sabe por quê? Porque o dinheiro, muitas vezes, ele tem um domínio espiritual sobre as pessoas. E se você aprender a lidar com finanças, muita coisa vai mudar na sua vida. É por isso que nós estamos querendo criar um ministério aqui para ajudar pessoas na área de finanças, para treinar você. Nós temos irmãos aqui profissionais na igreja, para te ajudar a fazer um orçamento, a lidar com as dívidas. Queridos, a sua igreja está preocupada, não é porque nós queremos que você doe, não, a obra é de Deus, a igreja é de Jesus. Quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus. Eu vou dizer de novo: quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus. O que nós queremos é que você entenda um princípio espiritual na sua vida, de cuidar bem daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque toda a sua vida vai mudar quando você passar a lidar com as suas finanças de maneira sábia e de maneira bíblica. Amém? Ou amém difícil, né? Amém? Eu já disse aqui, vou repetir. Me entenda, por favor, é um antropoformismo. É uma maneira humana de falar sobre ações de Deus. Mas você sabia que Deus está cansado de abençoar algumas pessoas? Porque Deus abençoa, a pessoa joga a bênção fora. Abençoa, joga a bênção fora. E a pessoa não está sabendo valorizar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu quero liberar uma palavra profética de Deus na sua vida. Quantos querem receber essa palavra? Levante a sua mão. Em nome de Jesus, você vai prosperar depois desta manhã. Em nome de Jesus, Deus vai abrir portas para a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, Deus vai mandar recursos para a sua mão. Em nome de Jesus, Deus vai abrir portas na sua vida profissional. E Ele vai multiplicar os seus recursos para que através de você vidas sejam abençoadas. Quantos aceitam esta palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Começando a terminar esta manhã, Deus quer te fazer próspero para abençoar.
Porque a vida do mordomo fiel é generosa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Deus quer que você seja um fiel mordomo generoso. Deus quer que você entenda, queridos, de uma vez por todas, que a vida do mordomo fiel é alegre. 2 Coríntios 9:7, a Bíblia diz: pois Deus ama quem dá com alegria. A vida de quem é generoso é alegre, é feliz, porque você tem alegria em abençoar o pobre, você tem alegria de doar uma cesta básica, você tem alegria de mandar recursos para Morumbala, no Moçambique, para cuidar de 800 crianças órfãs. Você tem alegria de pertencer a uma igreja como essa. Você pode ter alegria de dizer: a minha igreja se preocupa com os pobres, a minha igreja se preocupa com os menos beneficiados, queridos. A vida do mordomo fiel é generosa. Porque 2 Coríntios diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, eu estou repetindo o versículo, transbordaram em rica generosidade. Então, queridos, nesta manhã, que Deus te dê graça e que Deus te dê sabedoria e um coração generoso, que você seja um mordomo fiel em tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Fique de pé na presença do Senhor. E eu quero encerrar lendo Filipenses 4, 17, 18 a 19. Coloquem na tela, por favor, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 17 a 19. A palavra do Senhor diz assim, Paulo falando à igreja aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 17 ao 19. Paulo diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, não que eu esteja procurando ofertas. Aqui não tem. Mas tem crente em outra igreja que diz assim: já vai o pastor falar de dinheiro de novo. Aqui não tem. Aqui não tem. Paulo está dizendo: irmãos, eu não estou procurando oferta de vocês. Mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Tem que mudar o mindset, assim que fala, né? Mindset. Tem que mudar a mente, irmão. Enquanto você tiver uma visão avarenta sobre recursos financeiros, você ainda não alcançou um nível de relacionamento real com Deus. Tem que mudar a mentalidade. Não tem só rico avarento não, irmão. Tem pessoas humildes também avarentas. O que é o avarento? Avarento é aquele que endeusa o dinheiro, endeusa o carro. O pastor Josué Gonçalves, numa das suas ministrações, ele conta uma história muito triste. Um avarento comprou um carro zero. E o filhinho dele, brincando, riscou o carro. E aquele homem bateu tanto naquele menino, mas tanto, que o menino foi para o hospital. E os médicos disseram para o pai: infelizmente nós não podemos salvar as mãozinhas do teu filho. Elas vão ter que ser amputadas. Aquele pai foi visitar o filho chorando e o menino olhou para ele e disse: pai, agora eu não posso mais riscar o teu carro. Aquele homem se suicidou, porque ele colocou um carro zero acima de uma vida.
Eu estou dando um exemplo radical, queridos. Mas às vezes nós fazemos isso com pequenas coisas. Às vezes nós retemos algo que poderíamos dar a alguém. Às vezes nós temos 30 par de roupa no armário, no guarda-roupa, quando tem alguém precisando de uma roupa. Às vezes você como mulher tem 30 par de sandálias, quando tem uma que está precisando de uma. Às vezes nós olhamos só para nós. Está tudo bem comigo, pastor, eu moro numa casa excelente. Pastor, eu tenho um salário bom, eu como filé mignon todo dia. Está tudo bem comigo, pastor. Mas nós nos esquecemos, queridos, que o único dogma do cristianismo é o amor. Que o único mandamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros. Nós temos que romper o domínio de Mamon na nossa vida. Nós não podemos aceitar, queridos, esse materialismo da nossa sociedade, em que as pessoas são loucas por dinheiro, trabalham por dinheiro, para depois perder a saúde, perder a família. Nada justifica o fracasso de uma família, nada. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, mas equilibre a sua vida. Não permita que o dinheiro seja o teu Deus. Recuse adorar Mamon. Você não é um adorador de Mamon, você é um adorador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, meu irmão? Onde está o seu tesouro, minha irmã? Onde está o seu tesouro, igreja? Você está quebrando o poder de Mamon na sua vida. Você está priorizando o reino. Você está tirando 10% do que Deus te dá para investir no reino. Não é para investir na igreja, porque a igreja está precisando. Não, eu já disse para você: quem sustenta esta obra é o Senhor Jesus. É para o seu bem, é para você prosperar, é para você ter alegria, é para você quebrar o poder de Mamon na sua vida. E Deus está falando com você esta manhã. Não importa o quanto você ganha. Paulo disse: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí Paulo termina dizendo: isso é uma profecia para você. Profecia não é só quem chega aqui e diz eis que. Profecia é a palavra de Deus. Isto é uma profecia para você. O meu Deus, eu conheço Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar o pão de cada dia. Não vai te faltar a roupa, não vai te faltar a provisão. O teu Deus suprirá todas as suas necessidades. Porque em Cristo Jesus nós já temos tudo. Davi disse: o Senhor é o meu, de nada terei falta. Em Jesus você tem tudo.
Jesus é tudo o que você precisa. Não, você não precisa de ganhar mais dinheiro para ser feliz. Você precisa de um relacionamento com Ele. Ele supre. Ele supre a carência da tua alma. Ele supre a segurança da tua vida. Não se preocupe com o teu amanhã. Deus está cuidando do teu amanhã. Deus está cuidando do teu filho, da tua filha. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando das suas finanças. Deus está cuidando da tua empresa. Deus está cuidando dos teus sonhos. Deus está cuidando do seu amanhã. Feche os teus olhos.